Muito bem-vindo ao Aprender Inglês Podcast, o melhor podcast para você aprender inglês com situações do dia a dia. Meu nome é André e será um prazer estar com você ao longo desse episódio, onde nós iremos juntos escutar uma história e, na sequência, nós vamos dividir essa história em partes, para a gente conseguir analisar cada parte, cada palavra, cada pronúncia e aprender muito inglês ao longo desse episódio. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma escuta direta, sem pausas, com o intuito de ver o quanto você consegue entender nesse primeiro momento. Lisa sat at her desk, focused on her computer screen. The office was quiet except for the sound of typing. She had a long to-do list, but everything seemed under control. Then her phone rang. It was her boss. "Lisa, where's the sales report?" She froze. She had worked on it yesterday but forgot to send it. Quickly, she opened her email, attached the file, and clicked send. A few seconds later, her boss replied, "Got it." "Thank you." Lisa took a deep breath. "Next time, I'll double-check everything," she thought. Após essa primeira escuta, em uma escala de 0 a 10, o quanto você acredita que você tenha compreendido da história? Quanto você acha que você entendeu? Para te ajudar, a gente pode imaginar que de 0 a 4 seria entendi um pouco assim, mas não consegui compreender nenhum contexto geral. Talvez tenha entendido algumas palavras aqui, outras ali, mas não teve nenhuma noção geral do que estava falando. Entre 5 e 7, você talvez tenha entendido o contexto geral, você entendeu a história, mas pode ter deixado de entender alguma palavra, alguma expressão, algo que foi dito. Se você entendeu de 7 para cima, você entendeu praticamente tudo. Talvez uma palavra ou outra que você não tenha compreendido, mas você conseguiu pegar a mensagem total e tudo que estava falando, com exceção de alguma palavra ou outra. Agora nós iremos escutar a história novamente juntos e vamos pausar ao longo de cada frase para a gente conseguir fazer uma análise e desenvolver inglês por meio desse material. Lisa sat at her desk, focused on her computer screen. Então, na primeira frase diz: Lisa sat at her desk, que conecta bastante o som, focused on her computer screen. A ideia de sat at her desk seria que ela estava sentada ali na mesa dela de trabalho. A palavra desk, ela tem um sentido muito parecido com a palavra table. Table seria normalmente um lugar onde as pessoas vão em volta, assim, uma janta, algo desse tipo. E desk tende a ser aquela mesa que a gente coloca para trabalhar, estudar. Normalmente fica encostado em alguma parede, né, em algum canto, algo desse gênero. Também são as mesas que nós usamos na escola, são desks. Por isso que diz que Lisa sat at her desk e não at her table, porque normalmente é um desk onde nós trabalhamos. Focused on her computer screen. A palavra focused vem da palavra focus, de foco. Focused on her computer screen. Então ela estava ali com foco na tela do computador dela. On her computer screen. Uma dica sobre a palavra desk é que existe o computador desktop, que seria que fica na parte, no top de uma desk. Creio eu que esse que seja o sentido literal da origem da palavra, que é um desktop, no top da desk. E o outro computador, o computador portátil, é o laptop, que ele fica no colo, ele é um laptop. So that's the word desk. E a palavra screen é a mesma usada em touch screen. Por isso que nós usamos um touch screen. Você toca na tela, touch screen. Continuando. The office was quiet except for the sound of typing. The office was quiet. Quer dizer que o escritório estava tranquilo, calmo, except for the sound of typing. Com exceção do som das pessoas teclando. Então, aquele som tradicional de escritório. Everything was quiet, but people typing everywhere. A palavra except, nesse contexto, ela é de exceto mesmo, assim. The office was quiet, estava tudo bem, com exceção, exceto, on the sound of typing.
She had a long to-do list, but everything seemed under control. She, no caso, Lisa, ela had a long to-do list. Então ela tinha uma longa lista de afazeres. A ideia de to-do list seria uma lista de tarefas, lista de afazeres. A long to-do list. But everything, que aí seria mas tudo, everything, seemed under control. Parecia que estava tudo sob controle. She had a long to-do list, but everything seemed under control. Then her phone rang. It was her boss. So everything seemed under control. Parecia que estava tudo under control. Sob controle. Then, então, her phone rang. A palavra rang é o passado de ring. Então o telefone dela tocou. It was her boss. Era o chefe dela. E ele faz uma pergunta, ele fala: Lisa, where's the sales report? Lisa, where is the sales report? A palavra sales é de venda. Report é um relatório. Where is the sales report? Cadê o relatório das vendas? Where is the sales report? She froze. She had worked on it yesterday but forgot to send it. She froze. Ela congelou. A palavra froze, nesse sentido de congelar, é o passado de freeze, que é a palavra congelar. So she froze, ela congelou. Que tem a mesma raiz da palavra frozen, que é o nome do filme, e tem o sentido de congelado, de frozen, que também tem a mesma raiz da palavra freezing, que é quando está muito frio, está freezing, e da palavra freezer, que é um congelador. So she froze. She had worked on it yesterday. Então ela tinha worked on it, de trabalhado nisso no report, yesterday, ontem, but forgot to send it. Mas ela esqueceu de fazer o envio, but forgot to send it. Quickly, she opened her email, attached the file, and clicked send. Quickly, de rapidamente. A diferença da palavra quick e quickly é que quick é rápido. Quickly, rapidamente. She opened her email, ela abriu o e-mail dela. E a pronúncia da palavra e-mail é email. So she opened her email, attached the file, adicionou ali um file, um documento, and clicked send, e clicou em enviar. A few seconds later, her boss replied, "Got it. Thank you." Lisa took a deep. A few seconds later, então alguns segundos depois, her boss replied. O chefe dela respondeu. A palavra few, junto com seconds, essa palavra few, seria de poucos, alguns. A few seconds later, de alguns minutos depois. Her boss replied. O chefe dela respondeu. A palavra later parece com a palavra late, de atrasado, mas quer dizer depois, mais tarde. Later. Her boss replied. O chefe dela respondeu. Got it. Thank you. Recebi. Peguei. Thank you. Got it. Thank you. É muito comum usar esse got it. Quando alguém fala alguma coisa, explica alguma coisa, você vai falar entendi, saquei, peguei. You say got it. Got it. Então, alguém te pergunta alguma coisa e você fala got it. E assim, entendi, peguei. Thank you. And it says, got it, thank you. Thank you. Lisa took a deep breath. Next time, I'll double check everything, she thought. Lisa took a deep breath. A deep breath. Next time, I'll double check everything, she thought. Ela respirou profundamente e ela pensou, próxima vez, next time, I'll double check. Double check é de dar aquela conferida dupla. Vou conferir mais do que uma vez. She says, I'll double check everything.
Esse I'll é a mesma coisa que I will. I will. I'll double check everything. Eu vou conferir ou eu conferirei duplamente tudo. She thought. Ela pensou. Agora a gente vai escutar a história de novo para ver o quanto a sua compreensão melhorou após essa análise. Lisa sat at her desk focused on her computer screen. The office was quiet except for the sound of typing. She had a long to-do list, but everything seemed under control. Then her phone rang. It was her boss. Lisa, where's the sales report? She froze. She had worked on it yesterday but forgot to send it. Quickly, she opened her email, attached the file, and clicked send. A few seconds later, her boss replied, "Got it." Thank you, Lisa took a deep breath. Next time, I'll double-check everything, she thought. Voltando naquela pergunta do início, uma escala de 0 a 10. Quanto você acredita que você tenha compreendido agora, nessa segunda vez? E você talvez pense, mas eu estudei, eu ouvi a história, eu analisei, claro que minha escuta vai estar melhor. E o intuito é esse, te mostrar que um exercício relativamente simples, com uma história relativamente simples, usando a estratégia certa, pode melhorar muito a sua compreensão de inglês. Se você gostou desse episódio, se ele foi de algum valor para você, compartilhe com algum amigo que está aprendendo inglês ou que precisa aprender inglês, para que vocês possam continuar nesse processo de desenvolvimento juntos. E nós nos vemos no próximo episódio por aqui.